É, Irmãos, boa tarde, né? Graça e a paz. Antes da gente começar, eu queria mostrar para os irmãos aqui, nós recebemos ontem o material para começarmos a trabalhar com a questão da campanha estadual de missões. Ontem nós tivemos aqui um evento, né, muito bacana com a promoção ou treinamento de promotores para missões, né? Foi muito edificante. Quem estava presente aqui, quem se inscreveu, participou, foi um momento muito bom mesmo, né? Eu gostei demais, né? Trouxe muito esclarecimento sobre como a gente deve trabalhar, como a gente deve se envolver no trabalho missionário, a fim de que a gente consiga arrecadar recursos, né, para ajudar o campo, desenvolvimento do campo missionário da denominação. E ontem também, no período da manhã, esse treinamento foi à tarde, aqui na igreja, com o pessoal da Cibuc. E no período da manhã, eu estive lá na Igreja do Caminho, né? Nós estávamos numa reunião de pastores também, né? E como aquela reunião que aconteceu aqui na Betel, e aí eu já quero dizer para os irmãos, falar isso, que foi o que assim que eu cheguei em casa, foi a primeira coisa que eu disse para a Salete. Eu disse: Salete, lá na reunião de pastores, na Igreja do Caminho, os irmãos estavam falando que depois daquela reunião aqui na Betel, o nível do café com os pastores subiu, né? Subiu. 2 meses depois daquela reunião, os pastores ainda estavam comentando sobre aquele café que a igreja promoveu aqui. E de certa forma fez com que as outras igrejas, quando elas vão receber os pastores, elas elevem o nível desse café, porque ficou... Mas pelo menos foi a conversa que os meninos estavam dizendo lá, né? Não sei se procede, mas era o que estava acontecendo. Mas bem, nós tivemos uma palestra lá com o pastor da ordem, o presidente da ordem, pastor José Maria, que é advogado, e assim, foi uma palestra excelente. Só depois mas ele mandou os slides, e seria interessantíssimo que eu estivesse presente lá. Trouxe muita luz sobre a questão administrativa da igreja, sabe? A questão de terrenos, de registros, de alvará de funcionamento, sabe? Muita coisa mesmo, bastante edificante, e que trouxe esclarecimento. E também lá nós fomos apresentados a uma missão que trabalha com evangelismo, que os irmãos vão me perdoar o meu inglês, eu nem português falo direito, mas aqui está em inglês, e aí, né, aqui eu leio assim, Every Home for Christ, ou Christ, sei lá. Hã? Pronto, é isso aí, ó, a irmã se garante no inglês. Então, é isso aí. E essa instituição, ela vai estar trazendo um material muito bacana sobre evangelismo, né? Eles vão estar aqui na Igreja Batista Reformada, Exército do Deus Vivo, a igreja do João Caio. Eles vão estar aqui no dia, se eu não me engano, dia 26, fazendo um treinamento lá, e a gente vai entrar em contato para ver a possibilidade de trazer esse treinamento para nós, aqui na igreja. Eu conheço a pessoa que está envolvida, o pastor Carlos Demontier. Eu trabalhei com ele ali no Dory Johnson na época, e ele já desde a época já era envolvido com o trabalho evangelístico, né, de desenvolver capacidade na igreja para voltar às raízes básicas da igreja, que é o trabalho de evangelismo, né? Isso é básico para nós cristãos, para nós crentes, e eu penso que um dos principais motivos pelo qual nós hoje nos encontramos numa grande estrutura como essa, um templo como esse, que é grande, enorme, espaçoso, mas com um número tão reduzido de membresia, se dê porque nós, há muito tempo, temos negligenciado essa prática tão básica da vida cristã, que é o trabalho de evangelização, de apresentação do Evangelho para outras pessoas.
Amém? A gente tem falado sobre isso bastante nos últimos dias, não é isso? No último mês. Amém, queridos? Então essas são as informações. Então aguarde aí que nós vamos estar entrando em contato para ver a possibilidade de trazer esse treinamento para nós, de maneira que possamos nos influenciar, nos animar e voltarmos a trabalhar nessa perspectiva. Abra sua Bíblia agora, por gentileza, em Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo de número 10, versos de número 10 a 16. Amém? Todos abriram? Diz assim: mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudamos sobre vós. Sabei com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós, e digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentadas em saco e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te levantastes até o céu, até ao inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Vamos ter só mais uma palavra de oração? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, glória, honra, poder, majestade, sejam sempre entregues ao Senhor por aqueles que te servem neste lugar e por toda a igreja espalhada sobre a face da terra. Que os teus filhos que se reúnem neste momento para ouvir tua palavra estejam, Senhor, atentos em todos os lugares sobre esta terra, onde a tua palavra nesses momentos, nessa hora é lida, é exposta, é apresentada à tua igreja. Leva-nos cativos, ó Deus, a tua orientação, a tua palavra, aquilo que o teu Espírito ministra aos nossos corações, ao nosso entendimento, e faz-nos, ó Deus, pensar, meditar e rever, ó Deus, as nossas posturas, quando o teu Espírito comunica a nós a tua santa palavra e a verdade do teu Evangelho. Em Cristo Jesus, nos permita falar com graça, nos permita falar, Senhor, ousadamente, mas tomado de amor, de graça e misericórdia, entendendo que todos nós estamos debaixo do poder e da autoridade do Senhor, que todos nós aqui estamos na dependência de tua bondade e misericórdia e da salvação que se revela em Cristo Jesus, a fim de que sejamos livres da condenação e do juízo que será vindouro. Em nome de Jesus, nós te pedimos essas coisas. Amém. Uma proclamação negligenciada nesta geração é o tema da nossa reflexão. Queremos falar sobre um assunto que é negligenciado na maioria dos púlpitos dessa geração. Amém? Então é sobre isso, uma proclamação negligenciada sobre essa geração. E aí, eu quero introduzir a minha fala dizendo que nós finalizamos nas últimas semanas uma série de sermões no capítulo 10, sermões esses que iam dos versos iniciais do capítulo 10, capítulo 1, aliás, verso 1 até o verso 12,
e nós dividimos essa série de sermões em 3 sermões, que tinham o tema, o comissionamento, o envio e a missão, ok? E nesse último sermão, que foi o sermão destinado à missão, aquilo que os discípulos realizariam quando eles fossem e chegassem nas cidades, no último ponto da nossa reflexão, se você tomar aí as suas anotações, você lembrará que o último ponto da última mensagem, nós falamos que a proclamação do Evangelho, o anúncio do estabelecimento do reino, ele inclui um discurso de graça, um discurso de amor, um discurso de misericórdia, de cuidado, mas que, além do discurso, esse discurso precisa ser acompanhado com práticas que correspondam ao discurso. Ou seja, a proclamação do Evangelho deve ser realizada por nós com um discurso de graça, mas enquanto falamos de graça, devemos agir graciosamente. A proclamação do Evangelho, ela tem que incluir um discurso de amor, mas enquanto eu discurso sobre amor, eu tenho que agir amorosamente para com o povo, para com os irmãos. O discurso sobre a implementação e o estabelecimento do reino de Deus tem que incluir a misericórdia e o cuidado. E enquanto eu prego sobre misericórdia e cuidado, eu devo ser misericordioso e ter o exercício do cuidado para com os meus irmãos, para com o mundo, para com aqueles que necessitam. Entretanto, além de um discurso e de uma prática de amor, de graça, de misericórdia e de cuidado, nós não podemos negligenciar no anúncio do reino, na implementação do reino de Deus sobre esse mundo, nós não podemos negligenciar o discurso, a fala de juízo. Um juízo vindouro que haverá sobre esta terra. Então, o discurso de implementação do reino de Deus, a apresentação do Evangelho, tem que ter um discurso e uma prática de amor, de graça, de misericórdia e de cuidado. Mas nós não podemos negligenciar também o discurso de juízo que se exercerá sobre este mundo. Pois bem, é sobre isso, sobre esse discurso, sobre essa outra face da moeda na proclamação que eu quero falar esta noite. É esse o discurso tão negligenciado nos púlpitos da nossa geração. Pouco se ouve falar nos púlpitos de nossa geração, nas igrejas deste tempo, um discurso que apresente a realidade do juízo que será exercido, que será eminente sobre as gerações futuras, ou num futuro vindouro. Preste atenção, irmão, quando Jesus, ele orienta os seus 70 discípulos, lá no capítulo de número 10, nos versos iniciais, 1 em diante, quando Jesus chama os discípulos e Jesus orienta aqueles discípulos, os 70 que foram comissionados, Lucas, no capítulo 10, ele faz uma explicação, ele inclui a mesma argumentação que Jesus deu aos 12 discípulos, entretanto, aos 70, eu quero que você se situe. Estou falando aqui que Jesus chamou os 70 discípulos no capítulo 10, e Jesus entregou aos 70 discípulos uma ordem, uma direção, um comissionamento e uma missão. E esse comissionamento, essa ordem, essa missão, ela é igual à ordem e o comissionamento que Jesus fez no capítulo 12, aliás, no capítulo 9, para os 12 discípulos. Só que lá no capítulo 9, quando Jesus dá a orientação, Jesus faz a apresentação de uma realidade que não fica muito clara para nós. Quando chega no capítulo 10, que Jesus instrui os 70 com as mesmas instruções aos 12,
Lucas meio que dá uma explicação, meio que apresenta um contexto maior sobre a realidade daquele fato, daquela palavra, daquele argumento que Cristo usa lá no início, lá no capítulo 9 aos 12. E o que é que Jesus apresenta, que não ficou muito claro lá nos 12, mas fica mais claro aqui no capítulo 10 de Lucas? É a realidade do juízo de Deus sobre as nações. Você está com a sua Bíblia, é brincadeira, né, irmãos? Você está com a sua Bíblia aberta aí, no livro de Lucas? Eu quero que você me acompanhe no capítulo 9 de Lucas, para a gente ter uma noção do que eu estou dizendo aos irmãos. O capítulo 9, acompanha comigo, ele diz assim, ó: convocando os 12, deu-lhes o poder e a autoridade sobre todos os demônios, bem como para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar. E disse-lhe: não leveis para a viagem nem bastão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, tampouco tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, permanecei ali até vos retirardes do lugar. Quando aqueles que não vos acolherem, ao sairdes da cidade, sacudi a poeira de vossos pés em testemunho contra eles. Eles então partiram, indo de povoado em povoado, anunciando a boa nova e operando curas em toda parte. Você entendeu aqui? Na descrição da missão para os 12, Jesus diz, é a mesma coisa da argumentação no capítulo 10, é a mesma ordem. E Jesus diz assim, ó: quando vocês entrarem numa cidade e ela não vos receberem, bata os pés, sacuda, tire a poeira. Mas não tem uma explicação por que isso. Isso não fica muito claro. O que Cristo está querendo dizer com isso? Qual é o sentido disso? Se você faz uma leitura corrida, uma leitura sem parar para meditar, para pensar, você não vai conseguir discernir o que é que isso significa. Só que Lucas, quando vai tratar da missão aos 70, amplia essa ideia. E aí eu quero que você olhe comigo, veja aí o capítulo de número 10. A ordem é semelhante, versos 1 em diante, a ordem é semelhante. Ele comissiona, ele manda, ele diz que eles não devem levar isso, não devem fazer aquilo, não devem parar pelo meio do caminho e tudo. Quando ele chega lá no verso de número 10, ele diz: mas em qualquer cidade em que entrardes e não fordes recebido, saí para as praças e dizei: até a poeira da cidade que se apegou nos nossos pés, nós sacudimos para deixá-la para vós. É a mesma fala, sim ou não? Agora, olha o que Lucas passa a dizer a partir disso. Ele diz, cadê? Até a poeira das vossas cidades se grudou nos nossos pés, a nós sacudamos para deixá-la para vós. Sabei, no entanto, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. E aí ele começa a falar os ais sobre a cidade de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. E diz que no dia do juízo haverá menos rigor para essas cidades, aliás, para as cidades de Tiro e de Sidom, do que para essas cidades, que é Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Então, aqui nesse texto, Lucas dá uma ampliação do que é que significa, ou o que é que Jesus estava querendo dizer, quando ele instruiu os 12 a sacudir o pó dos seus pés, e quando aqui aos 70, ele dá a mesma ordem. Sacuda, retire de cima de você a poeira dos seus pés. Eu quero que você entenda uma coisa. Existe uma tradição antiga judaica que dizia que todos nós sabemos que a terra de Israel ela é considerada como a terra
Isso, a Terra Santa. Todos nós sabemos disso. Então existia numa tradição antiga uma ideia que quando um judeu saía de viagem de Israel, da terra de Israel, para qualquer outra nação, quando ele retornava aos limites da terra de Israel, ele tinha que bater a poeira das suas vestes e das suas sandálias. Para quê? Para que a poeira da terra dos gentios não contaminasse a terra santa. Então, quando um disperso chegava nas fronteiras de Israel para participar das festas anuais de Israel, ele precisava sacudir a poeira das suas vestes e sacudir a poeira das suas sandálias para não adentrar na terra de Israel com a contaminação das nações gentílicas. Jesus se utiliza dessa imagem, presta atenção, irmãos. Jesus se utiliza dessa imagem cultural para trabalhar na mente dos discípulos, para colocar na mente dos discípulos, não só dos 70, não só dos 12, mas de todos os outros discípulos que haveriam de crer quando ouvissem o Evangelho, colocar na cabeça deles que existe na proclamação do Evangelho, que existe no estabelecimento do reino, existe uma dimensão de juízo. Existe na mensagem do Evangelho sobre aqueles que rejeitam o santo reino de Deus, um anúncio de juízo. Quando Jesus diz, sacuda a poeira do pó, ou sacuda o pó das suas sandálias, daqueles que rejeitaram. Por quê? Porque no reino de Deus, o reino santo de Deus, nem o pó destas nações, desses povos, dessas cidades que rejeitaram ao Senhor, estará presente no reino de Deus. A ideia que Lucas apresenta é essa ampliação. Jesus utiliza um argumento e uma história cultural e imprime na cabeça dos discípulos que a mensagem do reino e o estabelecimento do reino tem consequências de juízo para aqueles que a rejeitam. Jesus coloca, irmão, presta atenção, Jesus coloca a realidade do juízo de Deus de forma tão vívida no coração, nos olhos e na mente dos discípulos, que ele não utiliza apenas um contexto cultural, como era essa prática cultural judaica antiga, mas Jesus traz à lembrança dos discípulos, na sua fala, o juízo que Deus exerceu sobre a cidade de Sodoma, quando esta rejeitou o princípio de hospitalidade aos anjos. Então, no argumento aqui, Jesus diz, olha, bata a poeira dos vossos pés dessas cidades que vos rejeitaram. E eu vos digo que mais rigor haverá para estas cidades que rejeitaram a mensagem, o Evangelho, a proclamação do reino, do que para a cidade de Sodoma. Vocês lembram da cidade de Sodoma? A cidade de Sodoma que foi destruída por causa da sua impiedade. A cidade de Sodoma que foi destruída porque rejeitou a hospitalidade aos anjos. Jesus está dizendo que o rigor do juízo de Deus será maior sobre Cafarnaum, sobre Betsaida e sobre Corazim, do que para a cidade impenitente de Sodoma. Irmãos, presta atenção, a cidade de Sodoma, e eu falei isso aqui em um dos últimos sermões, a cidade de Sodoma, ela era uma cidade que ficou conhecida proverbialmente. Como assim? O que eu estou querendo dizer com isso? Quando alguém queria denigrir a imagem de um povo, quando alguém queria falar da impiedade de uma nação, de uma cidade, as pessoas olhavam para aquela cidade e diziam, esta cidade, esse povo, essa etnia, são como Sodoma. Para você ter ideia, como a palavra, a imagem da cidade de Sodoma representa uma coisa tão antinatural, uma coisa tão ímpia, tão perversa. Eu hoje estava conversando com a minha irmã, a Kelly, que aqui está, acerca de um argumento, de uma conversa que surgiu lá na minha casa,
entre uns sobrinhos meus, que falava sobre a relação homossexual. E a relação homossexual, ela é tida como uma palavra, ela é identificada antigamente, hoje mais não, hoje os termos mudaram, mas antigamente se utilizava a palavra sodomita, para aquele que agia contra a natureza da sua sexualidade. Então, quando você referia-se à cidade de Sodoma, você queria identificar que aquela cidade era um nível de impiedade maior, mas Jesus está dizendo que mesmo a cidade mais ímpia, proverbialmente reconhecida na humanidade como aquela que é mais ímpia dentre todas as cidades, mesmo essa, diante da impiedade, da rejeição do Evangelho, da pessoa bendita de Cristo, dos atos de Cristo, ela será, como eu posso dizer, terá menos rigor sobre ela do que para essas cidades. A rejeição do Evangelho, a oposição ao reino de Deus, é muito mais sério do que a impiedade cometida pelas cidades de Sodoma, pelas cidades de Gomorra e pela impiedade que esse mundo pode produzir. Com essas duas referências, sendo uma referência histórica, a cidade de Sodoma que foi destruída pela sua impiedade, e uma referência cultural, algo que era comum dentro da cultura de Israel, bater os pés e sacudir a poeira das cidades impenitentes, das cidades ímpias, para não contaminar Israel. Com esses dois argumentos, com essas duas imagens, Jesus deixa claro que na proclamação do reino de Deus, no estabelecimento do reino, só existem duas possibilidades. E cada uma dessas possibilidades carregando suas respectivas consequências. Ou seja, ou você acolhe a mensagem, ou você abre a sua porta ao Evangelho, recebe as virtudes que o Evangelho promove na vida daqueles que se abrem para ele, porque é isso que o texto bíblico diz. O texto bíblico diz que quando os 70 saíssem de cidade em cidade, quando eles chegassem nas cidades, eles deveriam procurar o homem de paz, aquele que recebesse o Evangelho e os missionários, os discípulos na sua casa, e os discípulos precisavam ficar ali naquela casa, e o texto bíblico diz: curai os enfermos que lá tiverem. O Evangelho, ao ser recebido na sua casa, na sua vida, promove libertação, promove cura. Mas a rejeição do Evangelho também tem suas consequências. A rejeição do reino de Deus também tem as suas consequências. Resistir, rejeitar a mensagem, tem a consequência do juízo vindouro sobre aquele que rejeita. E um juízo, preste atenção, irmãos, muito mais severo do que o juízo exercido sobre a impiedade humana. Rejeitar o Evangelho, rejeitar a mensagem, rejeitar a proclamação e o estabelecimento do reino é muito mais, como eu posso dizer, drástico, dramático, perverso do que qualquer impiedade que os homens possam cometer. Agora, após Jesus fazer a referência e orientar os discípulos sobre o que é que eles iam fazer e como eles deveriam agir ali, que se eles fossem recebidos deveriam ficar nas casas, mas se eles fossem rejeitados deveriam sacudir o pó das cidades e sair e dizer: o reino de Deus é chegado entre vós. Sabei contudo, não, preste atenção nisso, eles estão sendo rejeitados, mas a ordem de Cristo é: nós estamos sendo rejeitados, mas sabei isso, fica sabendo disso, o reino de Deus é chegado.
E nós vamos trabalhar essa argumentação aqui, de que o reino de Deus é chegado. Então, depois que Jesus estabelece essas ordens, fala sobre isso, Jesus estabelece os ais. Ais que são direcionados para Corazim, Betsaida e Cafarnaum. E aqui, irmãos, cabe para nós uma observação. Que observação? Não existe nenhum registro de atividade de Jesus na cidade de Corazim. Leia os evangelhos de cabo a rabo, de frente para trás, de cima para baixo, de lado, de cabeça para baixo, de um canto, página por página. Procure entre as linhas, por trás das letras. Não existe registro de Corazim. Não existe. Nenhum dos evangelhos colocou Corazim no mapa, nas ações específicas de Cristo. Entretanto, Lucas diz que Jesus realizou obras extraordinárias na cidade de Corazim. Ele diz: se as obras que eu realizei em Corazim tivessem sido realizadas nas cidades do reino da Fenícia, entre Tiro e Sidom, eles teriam se convertido. Sabe o que é que eu aprendo com isso, irmão? Que nem tudo acerca de Jesus está registrado. O apóstolo João diz no final do seu evangelho que se as coisas que Jesus disse e fez fossem registradas, ele temia que não houvesse livros suficientes que pudessem conter esses fatos. Cristo realizou obras extraordinárias na cidade de Corazim. Obras essas que nós não temos conhecimento, mas estas obras estão na janela de tempo histórica como testemunho sobre aquela cidade. E eles os rejeitaram. Agora, diferente de Corazim, Betsaida e Cafarnaum são citadas com mais frequência nas Escrituras. Na realidade, Betsaida é a cidade de alguns dos discípulos. Pedro, Tiago, André são da cidade de Betsaida. Apesar de a gente achar ou identificar que as ações desses discípulos aconteciam em Cafarnaum e que eles residiam lá, mas a moradia deles era em Betsaida. Foi em Betsaida, irmãos, preste atenção, foi em Betsaida que um dos grandes milagres registrados nos evangelhos aconteceu, a multiplicação dos pães para 5.000 pessoas. Foi ali nas regiões de Betsaida, capítulo 9, vai lá, você vai conferir. Capítulo 9 de Lucas está lá. Jesus se afasta, quando os discípulos chegam, Jesus se afasta e entra nas regiões desertas de Betsaida. E o povo se aglomera. Jesus começa a ensinar, o dia declina, e Jesus diz: dei de comer a esse povo, e não tinha. Apresentaram 5 pães, 2 peixes, e a multiplicação é feita, e todos são saciados. Um milagre extraordinário. Milagre que posteriormente Jesus vai dizer: vocês me seguem porque comeste pão. Cafarnaum, irmãos, a gente nem cita, de tantas referências bíblicas que falam sobre as ações de Jesus Cristo em Cafarnaum. Cafarnaum foi o palco de um grande tempo, de uma grande parcela do ministério de Cristo. Existem comentaristas bíblicos que dizem que Cafarnaum tinha tanto da presença de Cristo, o ministério de Cristo foi tão exercido em Cafarnaum, que ela pode ser considerada como o quartel-general de Cristo Jesus no seu ministério. É uma expressão que os comentaristas dizem para identificar que Jesus passou uma grande parcela de seu ministério agindo e atuando ali naquela cidade. Entretanto, irmãos, Jesus diz algo que nos causa arrepio. Jesus diz que essas cidades, elas não se converteram. Jesus diz que apesar do paralítico ser descido no teto e Jesus o curar, lembra do paralítico que foi descido?
foi em Cafarnaum. Mesmo assim, eles não aceitaram. Eles rejeitaram a Cristo, rejeitaram a mensagem. Jesus diz: Cafarnaum, Cafarnaum, se elevarás ao céu. Alguns comentaristas dizem que o povo de Cafarnaum era um povo orgulhoso, tomado de orgulho. Foi o palco da mensagem de Cristo, da pessoa de Cristo. Ouviram o Evangelho, foram testemunhas de curas, de milagres extraordinários, mas rejeitaram a Cristo. E Jesus diz: ai de vós. E esses ais de Cristo, irmãos, é um lamento de Jesus, ao olhar aquela cidade que foi palco do seu discurso, do seu ensino, da sua palavra, das curas, dos milagres extraordinários, e um povo que fechou o seu coração para a pessoa bendita de Jesus Cristo, para aquele que com mãos abertas estendia a bondade, a graça e a misericórdia sobre eles. Jesus diz: ai de vós, haverá menos rigor para as cidades impenitentes do que para vós. Após isso, irmãos, Jesus retoma a palavra aos discípulos e diz uma coisa interessante para os discípulos no verso de número 16. Você está com a sua Bíblia aberta? Olha aí o verso de número 16, do capítulo de número 10. Verso de número 16, ele diz: quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Jesus volta para os discípulos e diz para os discípulos que os discípulos são os representantes da sua pessoa. Que ao falar as palavras de Cristo, eles são voz de Cristo para as nações. Que a rejeição da palavra deles não é apenas a rejeição deles, mas é a rejeição do próprio Cristo e a rejeição de seu Deus. Agora, essas são as informações do texto. É a estrutura do texto. É isso que nós temos no texto. Nós temos Jesus orientando, abrindo a imagem de que existe um juízo na proclamação do Evangelho, no estabelecimento do reino. Jesus falando que a impenitência da não aceitação do Evangelho é digna de maior juízo, de maior rigor do que a impiedade das nações. E Jesus diz que aquele que apresenta a palavra, representa ele sobre a terra, de maneira que aquele que rejeita, rejeita não só aquele que proclama, mas rejeita o próprio Cristo, e que por consequência também rejeita a Deus que o enviou. Essas são as informações da narrativa. Agora, quais são as lições que a gente pode tirar daqui? 3 eu separei para nós. 3 lições. E a primeira delas, está no verso 10 ao verso 12. Que diz assim: mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos apegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ou seja, a primeira lição, a rejeição da mensagem. Preste atenção, irmãos. Rejeitar a mensagem não anula a presença do reino de Deus e não anula as consequências do estabelecimento desse reino sobre a humanidade. Entendeu o que eu quis dizer? Os versos de número 10 a 12 diz que eles foram anunciar. E Jesus está dizendo: se vocês chegarem anunciando e vocês forem rejeitados, quando vocês saírem de lá, vocês dizem: saiam nas praças e
sabei com tudo isso, o reino de Deus é chegado. Vocês estão rejeitando, vocês não estão querendo, mas o reino chegou. E o estabelecimento desse reino produzirá consequências. Mesmo que você não as aceite, as consequências virão. As consequências se estabelecerão. Presta atenção, o reino de Deus é uma realidade presente. O reino de Deus é uma realidade presente neste mundo. Agora, preste atenção, este reino ele não é algo que dependa de homens. Este reino ele não depende dos homens para o seu estabelecimento. Quem estabelece o reino neste mundo é Deus. Por quê, irmãos? Porque o reino é de Deus e é Deus quem estabelece o seu santo reino na terra. E Deus estabeleceu o seu santo reino na terra. Presta atenção, irmãos. Se o reino de Deus está estabelecido na terra, e se esse reino não depende de mim para ser estabelecido, isso significa dizer que, independente de mim, as consequências desse reino virão sobre a terra, virão sobre o mundo, virão sobre essa geração, virão sobre as gerações futuras. Se você ler Romanos, capítulo de número 8, os versos 19 aos versos 20, você verá que o apóstolo Paulo começa a argumentar sobre o desejo da criação, toda a criação, de ser regenerada com o estabelecimento do reino. Então, independente de mim e de você, o reino está aqui e está agindo. E num futuro vindouro trará consequências de benefícios ou de perdas para aqueles que rejeitaram esse reino. Não é porque você rejeitou o reino, achando que a sua rejeição do reino, que você tem condição de impedir os processos e as consequências desse reino estabelecido, porque você o nega. Porque você não acredita nele. Deixa eu tentar explicar isso aqui. Eu já falei para os irmãos que eu trabalho num local e lá eu tenho um rapaz que ele é ateu. Eu tenho uma boa relação com ele, muito bacana. Mas de certas horas é necessário que você coloque alguns postulados para que ele entenda como nós entendemos a fé. Estava se falando a respeito de pecado, a respeito de maldade, de transgressão. E ele adentrou na conversa e disse, essa história de pecado, de transgressão, isso não tem efeito sobre mim, porque eu não acredito nisso. Eu disse para ele, não é porque você não acredita que os efeitos não serão sentidos. Você pode negar a gravidade e isso não significa que ela não exista. Você está entendendo? Você pode negar, mas isso não significa que ela não exista. E os efeitos dela vão ser experimentados pela sua vida, quer você queira ou não. Negar ou rejeitar essa realidade, irmãos, não faz com que os efeitos sejam anulados. Pelo contrário, a rejeição da realidade do reino de Deus indica condenação sobre nós. É o que o verso 11 e o verso 2 diz. Os discípulos dizem, vocês estão nos rejeitando? Vocês não querem a mensagem? Sabei isso, o reino de Deus chegou. Nós vamos sair da cidade de vocês, mas entendam uma coisa, o reino de Deus chegou entre vós. E o resultado disso é que a rejeição de vocês sobre o reino de Deus promoverá um juízo muito mais severo do que o juízo exercido sobre Sodoma. Negar a realidade do reino
não anula os efeitos do rei. Segunda coisa, o juízo será inevitável. O juízo de Deus será inevitável sobre este mundo. Entretanto, esse juízo será com justiça. Abra sua Bíblia aí, nos versos 12 e 15, leia comigo. Ele diz: e digo-vos que mais tolerância haverá no dia para Sodoma do que para aquelas cidades. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e se em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas já há muito, assentados com panos de saco e cinza, se teriam arrependidos. Portanto, para Tiro e para Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te elevas até o céu, até o inferno serás abatida. Irmãos, o juízo acontecerá, mas será realizado com justiça. Quando Deus decide exercer juízo contra a cidade de Sodoma e Gomorra e as outras cidades daquela planície, lá em Gênesis, capítulo de número 19, quando ela é destruída, antes dessa destruição, Deus tem uma conversa com Abraão. Capítulo de número 18, verso de número 25. Abraão começa a conversar com Deus, porque Deus anuncia a destruição da cidade. Sabe qual é o argumento de Abraão para com Deus? Ele diz assim: porventura não fará justiça o juiz de toda a terra? Deus é o juiz de toda a terra, e o seu juízo será realizado em justiça. Preste atenção, uma das grandes questões na mente humana, questão que por trás tem a busca de autojustificação, que por trás busca uma espécie de argumento que possa demonstrar que o juízo de Deus, que o Evangelho de Deus, que a fé em Cristo Jesus e em um Deus único, ela é incongruente, ela possui incongruências, ela possui inconsistências, ou até mesmo que o caráter de Deus é um caráter de um ser injusto. Essas argumentações, elas são estabelecidas porque o homem, no seu desejo de se auto-justificar, quer entender a mente de Deus como a sua mente e o seu coração. E diz que é injusto da parte de Deus exercer juízo sobre pessoas que nunca ouviram do Evangelho. Quem aqui nunca ouviu argumentos como esse? Como será aqueles que nunca ouviram o Evangelho? Como é que eles vão passar pelo juízo se eles nunca ouviram o Evangelho? Como é que eles serão condenados se eles não tiveram a oportunidade de abraçar o Evangelho? É ou não é um argumento que se usa? Essa questão, irmãos, é porque o homem procura de alguma forma encontrar uma falha, uma inadequação na proclamação do Evangelho. Mas sabe o que é que Paulo diz? Abra sua Bíblia aí em Romanos. Capítulo de número 2. Verso de número 14. Até os versos 15, 14 e 15 de Romanos 2. Veja o que é que Paulo diz a respeito daqueles que não conhecem o Evangelho, que não ouviram a mensagem. De fato, quando os gentios, que não têm lei, um dos grandes argumentos que se utiliza é que se não existe lei, não existe pena, não existe transgressão. Se não existe um artigo na lei que trate desse problema, não posso condenar.
Não existe crime. Mas olha o que Paulo diz. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os seus pensamentos, ora acusando-os, ora defendendo-os. Todos os homens possuem uma consciência moral. Todos os homens possuem uma consciência ética que aponta para a alma humana, para a consciência humana, o que é certo e o que é errado. Todos nós possuímos um norte, uma bússola moral e ética, que nos faz rejeitar coisas intragáveis, tanto para a coletividade, como para o foro íntimo da vida particular. Preste atenção, irmãos. É sobre essa consciência, sobre essa luz que nós possuímos, que nos aponta o certo e o errado. É sobre estas coisas, sobre esta realidade, que as nossas obras, as nossas ações são direcionadas, são realizadas. Você trabalha, faz, realiza, age de acordo com a luz de consciência que possui do que é certo e do que é errado. Sim ou não? Mateus, capítulo de número 16, verso de número 17. Preste atenção no que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que existe uma consciência que te aponta as coisas certas e as coisas erradas. Que dentro de você existe uma bússola moral e ética, que mesmo que você não tenha conhecimento das leis de Deus, essa bússola moral te diz que existem coisas na vida coletiva que são intragáveis e não se podem ser realizadas. Existem coisas na vida de foro íntimo, particular, que você entende que são erradas, que a sua consciência lhe acusa, lhe indica, lhe grita que são erradas. Que é essa consciência que conduz os teus atos para isso ou para aquilo. Sim ou não? Agora preste atenção o que é que Mateus diz com relação aos nossos atos. Mateus 16, verso de número 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Ou seja, segundo os seus feitos, segundo a consciência que possuía e que lhe direcionou para agir da forma como agia. 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 10, abre aí. Segunda Coríntios 5, verso de número 10 diz: porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, se bem ou se mal. É necessário que estejamos diante do tribunal de Cristo, para recebermos segundo o que fizemos, segundo o que praticamos, segundo o que fizemos em nosso corpo, se bem ou se mal. O que fizemos de acordo com a consciência que tínhamos do que era certo e do que era errado. Porque foi essa consciência, essa bússola moral, quando nós não tínhamos conhecimento do Evangelho, quando aqueles não têm conhecimento do Evangelho, agem
segundo essa consciência. E o juízo de Deus será de acordo com a luz desse entendimento, sob o crivo da palavra de Deus. Paulo diz que aqueles que não têm lei, quando fazem o que é certo, revelam os princípios da lei no nosso coração. Apocalipse, capítulo 10, verso de número 12 diz: E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Presta atenção, irmãos. Nossa consciência e a luz de entendimento que nós possuímos conduz, determina as nossas ações, determina as nossas obras. E são essas ações, essas obras, que serão julgadas por Deus sob o crivo de sua santa palavra. Então, não adianta essa argumentação de tentar dizer que Deus é injusto, quando Deus condenar aqueles que não ouviram o Evangelho, que não tiveram a posse do testemunho, porque em seus corações e em suas consciências eles possuem o testemunho da verdade, da moral, do que é certo e do que é errado, do belo, do feio, do errado, do certo. Todos nós, Eclesiastes, se eu não me engano, diz: Deus colocou a eternidade dentro do coração humano. Terceira lição que nós podemos tirar, então, nós temos que, a nossa primeira lição é que a rejeição do Evangelho não anula os efeitos. Não anula os efeitos do Evangelho. A segunda, que o juízo será inevitável, entretanto será realizado com justiça. E em terceiro, a aceitação ou a rejeição do pregador fiel equivale a aceitar ou a rejeitar a pessoa de Jesus Cristo. Verso de número 16 é o que Jesus diz. Ele diz: quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. E não só rejeita a mim, mas também ao Pai que me enviou. Irmãos, Jesus aqui coloca uma dupla responsabilidade sobre os discípulos. A primeira é que esse discípulo ele precisa ser o representante de Cristo na terra. Quando o pregador expõe as Escrituras na fidelidade do texto, quando aquele que se propõe a ensinar e falar das Escrituras diz o que as Escrituras dizem e não o que o seu coração deseja dizer, este sim é voz de Deus sobre a terra. Os puritanos no século XVII já diziam que quando um fiel ministro sobe no púlpito e prega fielmente a sua santa palavra ou a santa palavra de Deus, extraindo do texto a mensagem e falando para a igreja o que a Bíblia diz, é Deus falando ao povo. Quando se prega aquilo que as Escrituras diz, a voz do homem some e a voz de Deus é ouvida no coração humano, na alma humana.
Porque homem algum sobre a face da terra tem condição, tem algo a dar para que as vidas sejam mudadas e transformadas. Nada que saia do meu coração pode produzir vida no seu coração. Porque o meu coração é tão mau, perverso e afundado na iniquidade quanto o seu. Mas deste livro, da mensagem deste livro, flui rios de água viva para todo aquele que se debruça sobre ele, para todo aquele que dele deseja ouvir e se apossar. A voz de Deus é ouvida quando o ministro age em acordo com os ditames de Cristo. Quando os discípulos ouviram a voz de Cristo e obedeceram às ordens de Cristo e caminharam segundo as ordens de Cristo e falaram aquilo que Cristo os mandou falar, eles representavam Cristo para as cidades. Lembra em Atos dos Apóstolos, na cidade de Antioquia, quando os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Cristãos. Por que cristãos? Porque eram os pequenos cristos. Porque eram a imagem de Cristo. Eram a imagem de Cristo por quê? Porque a sua fala era Cristo, a sua vida era Cristo. Quando o mundo rejeita a igreja que anda fielmente, que faz e cumpre a ordem de Deus fielmente. Qual é a ordem de Deus? Ide pregai, anunciai. São várias as ordens. Pregar, anunciar, fazer discípulos, agir de forma correta. Irmãos, lembram do estudo de quarta-feira aqui? O perfil do discípulo de Cristo? Reconhece-se pecador, ouve a palavra e obedece, ama a Deus sobre todas as coisas, e no seu amor a Deus sobre todas as coisas, isso reverbera no amor ao outro, de maneira que as ações dele são ações de cuidado para com o outro, mesmo quando o outro é inimigo. Quando o discípulo caminha assim, quando uma igreja caminha assim e o mundo a rejeita, está rejeitando a Cristo. E quando rejeita a Cristo, rejeita o próprio Deus, Criador de todas as coisas. E as Escrituras dizem que no dia do juízo, no dia final que virá, esse dia virá. Não se engane. O apóstolo Pedro diz: não imagine que Deus tem tardado. Pelo contrário, Ele tem sido longânimo, dando oportunidade para que outros se aproximem, se acheguem. Ele não tem tardado. As Escrituras dizem que no tempo apropriado, Cristo veio, no tempo apropriado. No tempo apropriado, Deus exercerá juízo. As Escrituras dizem que quando a nação de Israel foi liberta e foi conduzida até a terra que ela iria herdar, o texto bíblico diz que Deus fez com que Israel fosse juiz sobre aquelas nações. Por quê? Porque a iniquidade daquele povo já tinha chegado no seu limite. Existe um limite, irmãos, para a nossa impiedade. Existe um limite para a impiedade desse mundo.
Quando esse copo transbordar, o juízo virá. E quando o juízo de Deus se estabelecer, aqueles que negaram a Cristo, o Evangelho e o estabelecimento do seu reino, sofrerão as consequências da sua rejeição. E é o próprio Jesus que diz que haverá mais rigor para aquele que conscientemente rejeitou. Amém, irmãos? Finalizo aqui com 3 aplicações. Primeira, rápido, para fechar. A rejeição da mensagem não anula a presença do reino de Deus, nem as consequências para a humanidade, não é isso? A aplicação. A negação de uma coisa não anula seus efeitos. Não anula os efeitos sobre nós. Deixa eu dar um exemplo para vocês disso. Bem rápido. Negar que uma coisa exista não tira os efeitos dessa coisa sobre a humanidade. Essa geração que está vivendo hoje experimentou isso na pele. Há poucos meses, nós atravessamos uma pandemia, nós atravessamos e encaramos um vírus que dizimou grande parte da população no mundo. Mas mesmo diante da dizimação, da morte de multidões de pessoas, haviam pessoas fazendo a afirmação de que esse vírus não matava, que ele não existia, que a coisa não era tão séria assim. Havia uma negação da realidade, mas mesmo a negação dessa realidade não nos impediu de experimentar a dor e o sofrimento da morte de muitos dos nossos parentes. Quem aqui não teve alguém que morreu, foi vítima deste vírus? Irmãos, a minha tia faleceu por Covid. Minha irmã que está aqui acompanhou todo o processo de internação e o sofrimento dela. E havia uma negação sobre os efeitos malignos, perversos e mortais daquele vírus sobre o corpo dela. Negar a existência de alguma coisa não tira os efeitos destas coisas sobre nossas vidas. Segunda aplicação. O juízo será inevitável, entretanto será executado com justiça. Deus é justo. Deus é justo. Presta atenção, irmãos. Ninguém, nem um ser humano sobre a face da terra, ninguém que palmilhou, ou palmilha, ou palmilhará sobre esse chão, excetuando a pessoa bendita de Jesus Cristo. Nenhum do gênero humano tem condições de apresentar qualquer argumento diante do Deus eterno que justifique a sua prática, a sua vida. Ninguém possui desculpas diante do Senhor para viver como vive. Você se acha bom, você deve melhorar. Porque mesmo a sua bondade, diz o profeta, que as suas obras de justiça são diante do Senhor como trapos de imundície. Então não existe nenhum do gênero humano que possa apresentar um argumento a Deus dizendo que Deus é injusto, ou que Deus exercerá uma ação injusta sobre a humanidade. Todos nós estamos passivos da condenação e da justa justiça de Deus. O que precisamos fazer é correr aos pés da cruz e suplicar os efeitos da morte de Cristo Jesus sobre nossas vidas, para que possamos ser livres da condenação eminente que se levantará sobre este mundo.
Terceira aplicação: a aceitação ou a rejeição do pregador fiel equivale à aceitação ou à rejeição da pessoa de Jesus e do próprio Deus. Irmãos, precisamos, é uma responsabilidade que Cristo deu aos seus discípulos. Precisamos viver fielmente, proclamando o Evangelho como ele é. A gente tem que proclamar o Evangelho como o Evangelho é. Nós não podemos, não devemos transformar o Evangelho em algo palatável para aqueles que rejeitam o Evangelho. Não vamos dar uma ajeitadinha aqui para que aquele que está ali aceite. Não, o Evangelho tem que ser pregado como ele é. É loucura para os que perecem. Ele tem que ser pregado. Ele tem que ser anunciado com a pureza da sua verdade. Dizendo que existe graça, amor, cuidado, misericórdia. Mas também existe juízo, condenação para aqueles que rejeitam. Pastor Joaquim, por favor, ore por nós. Clame ao Senhor a fim de que nós possamos correr para Cristo e ajustar a nossa vida ao perfil que Cristo estabelece em sua palavra para o discípulo. Amém. Isso, vamos ficar de pé. Soberano e eterno Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, nós agradecemos a Ti, Senhor, por estarmos aqui, por mais uma vez termos o privilégio de sermos expostos, ó Deus, às verdades eternas do Teu reino. Assim como muitos no passado, como foi descrito, narrado nos textos que temos lido em Lucas, as cidades que tiveram, Senhor, o discurso do mais belo pregador esteve entre nós, aqueles homens e mulheres que foram testemunhas dos feitos grandiosos de Deus em seus dias, não só em suas terras, em seus termos, mas na existência daquelas pessoas. Assim como no decorrer da história, Senhor, homens e mulheres tiveram aquecidos os seus corações mediante a pregação da preciosa, poderosa palavra de Deus. No decorrer da história, Senhor, esta palavra ecoou, Senhor, pelos séculos dos séculos, levando homens e mulheres à salvação bendita em Cristo Jesus, mas também levando homens e mulheres à condenação. Porque a palavra que tem poder para transformar o mais vil pecador é a palavra que é capaz de esmiuçar o coração mais duro, inclusive, como diz a palavra, corações de pedra em corações de carne. É essa mesma palavra que endurece corações, é essa mesma palavra que produz no coração do homem rejeição. E tem sido, ó Deus, o que acontece, Senhor, de geração a geração. A palavra anunciada, a palavra de Deus que tem ecoado pelos séculos dos séculos, tem produzido, Senhor, esses dois fenômenos. E hoje, com certeza, esta palavra continuará.
continua, Senhor, produzindo esses dois fenômenos. Primeiro, de aceitação, fenômeno de acolhimento, mas também um fenômeno de rejeição e embrutecimento, Senhor, acerca de tudo que nós ouvimos, mais uma vez que fomos testemunhas. A nossa oração, a minha oração, é que diante desta realidade, Senhor, nós possamos, ó Deus, corrermos em direção ao Senhor, clamarmos ao Senhor misericórdia, e que o Senhor nos ajude para que esta palavra, que é a boa semente plantada, Senhor Deus, encontre em nossas vidas, em nossos corações, Senhor, acolhimento, para que ela produza os frutos dignos de arrependimento. E agora, Senhor, nos leva em paz para os nossos lares, nos abençoa, nos conduz em triunfo e vitória até que o Senhor venha. E que o amor de Deus, a graça salvífica de Jesus, que as consolações do Santo Espírito acompanhem os meus irmãos, acompanhe esta igreja e a igreja de Deus espalhada na face da terra, hoje e sempre. Amém.